90% de sua composição é proteína. Além disso, ela contém todos os aminoácidos essenciais que só podem ser adquiridos através de uma alimentação. O nosso organismo não produz. Os pigmentos fotossintetizantes, né, que são os carotenoides, o beta-caroteno, a ficocianina, a clorofila e a ficoeritrina, que fornecem grandes benefícios para a saúde. Os compostos fenólicos, que são estruturas químicas que exercem efeitos tanto preventivos quanto curativos em vários distúrbios fisiológicos. Os ácidos graxos poliinsaturados, que são os conhecidos ômegas, e que também devem ser adquiridos a partir da dieta. As vitaminas e minerais, né? A gente tem várias vitaminas A, C, do complexo B, E, K, e os minerais zinco, fósforo, cálcio, manganês, potássio, cobre, magnésio e ferro, que estão presentes na composição da espirulina e são responsáveis por diversas funções do nosso organismo. Todos os benefícios que vocês já conhecem e ouvem falar da espirulina são decorrentes de todos esses nutrientes que a compõem e que faz ela a ser intitulada um superalimento. E no próximo slide eu vou chamar a atenção de vocês para o fato de que todo esse teor nutricional, que dificilmente é encontrado em um único produto natural, ele é completamente influenciado pela forma de cultivo, pelos métodos de secagem, de processamento, e por isso a importância de você conhecer a empresa, a origem da matéria-prima, para se ter a certeza de que você está realmente consumindo a espirulina na sua forma pura, para se obter todos os benefícios que são atribuídos a ela. Então, a espirulina é um alimento completo por reunir justamente um grande número de propriedades benéficas que dificilmente são encontradas em um único produto natural. A Spigreen, a espirulina da Spigreen, ela é cultivada e monitorada de forma a oferecer essa espirulina na sua forma pura, íntegra e sem nenhuma extração dos seus componentes. Coloquei aí em destaque a ficocianina, que é um pigmento exclusivo das cianobactérias e que está presente na espirulina da Spigreen e que comumente é extraída, retirada de várias outras espirulinas que nós vemos no mercado. E como a espirulina influencia no emagrecimento? No próximo slide, eu vou começar a falar do texto em específico, do foco para os benefícios da espirulina no emagrecimento. Se você está acima do seu peso ideal, significa que você está ingerindo mais calorias do que o seu corpo necessita. E para reverter essa situação, é necessário reduzir o consumo de calorias e aumentar o gasto de energia, até atingir o equilíbrio. E a espirulina, para iniciar, é um alimento com baixo teor calórico. Em segundo lugar, ela possui um alto teor nutricional, que nós vimos lá no primeiro slide, que significa o quê? Mais energia para o corpo, o metabolismo passa a funcionar melhor, e o seu alto teor proteico, né, que é um grande e importante ponto da espirulina, porque é devido a esse grande teor proteico que ela proporciona saciedade e redução do apetite, favorecendo a perda de gordura corporal. Outro ponto favorável e revelado através dos estudos científicos é que o consumo da espirulina, ela aumenta a atividade da lipase lipoproteica. E o que é a lipase lipoproteica? Ela é a principal enzima do nosso organismo que atua na quebra das partículas de gordura. No próximo slide, eu cito ainda as propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, diuréticas, imunomoduladoras da espirulina, que auxiliam na desintoxicação do organismo, auxiliando o fígado a metabolizar e eliminar substâncias indesejadas, né? Toxinas.
E a espirulina também auxilia no controle dos níveis de glicemia, nos níveis de triglicerídeos e colesterol, promovendo também o controle da pressão arterial. E vários estudos abordam os benefícios do consumo da espirulina para regulação e saúde intestinal, além de também estimular o crescimento de bactérias que são benéficas para a nossa microbiota intestinal. Talvez vocês já possam ter ouvido falar que o intestino é nosso segundo cérebro. O intestino desregulado, ele predispõe a quadros inflamatórios, a menor absorção de nutrientes, a proliferação de bactérias patógenas. Então, um intestino funcionante é de extrema importância para o processo de emagrecimento. E coloquei também no último item aí a celulite, que nada mais é do que um depósito de gordura sobre a pele. E quando a drenagem de líquidos entre as células ela é deficiente, causa aquele aspecto casca de laranja, né? Agindo a espirulina na quebra de gordura e na redução do inchaço e da retenção de líquidos, né, sua propriedade diurética, ela também vai melhorar esse quadro. E por que a importância de todos esses benefícios? Por conta da nossa realidade, que está no próximo slide, que eu falo da ingestão excessiva de calorias associada ao estilo de vida sedentário, que é atualmente o que mais contribui para os casos de sobrepeso e obesidade no mundo. E deixando de lado um pouquinho a questão da estética, o sobrepeso e a obesidade são os principais fatores de risco para as doenças crônicas, né? Como a diabetes, as doenças cardiovasculares, a hipertensão e também o câncer. No próximo slide, eu mostro um dado da Organização Mundial de Saúde, divulgada pela ABESO, que é uma associação que faz o estudo da obesidade no Brasil. E evidencia que a obesidade mundial, ela quase triplicou em pouco mais de 40 anos, se tornando um sério problema de saúde pública. Então, nesse gráfico aí, vocês veem esses dados de 2012, haviam no mundo 300 milhões de pessoas obesas e mais de 1 bilhão com sobrepeso. E fazendo uma projeção para o ano de 2025, né, se os números continuassem crescendo na mesma proporção, foi projetado que nós teremos 700 milhões de pessoas obesas e cerca de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas com sobrepeso no mundo. No Brasil, alguns levantamentos apontam que mais de 50% da população está acima do peso. E no próximo slide, eu falo um pouquinho sobre a realidade das dietas restritivas comuns. Geralmente, o indivíduo está, né, com sobrepeso ou obesidade, ele inicia uma dieta restritiva em calorias, consegue emagrecer, mas depois volta a ganhar mais peso do que ele tinha antes de iniciar a dieta. O famoso efeito sanfona, né? E por que isso ocorre? Deficiência nutricional. As dietas restritivas comuns, que são comumente realizadas pela população, há restrição de calorias, porém, há restrição também de nutrientes. E qual que é a nossa realidade, né? Qual a realidade que nós desejamos para que consigamos um emagrecimento eficiente? São as mudanças de hábitos, né? Hábitos saudáveis, atividade física para aumentar o gasto calórico e o consumo de alimentos saudáveis, nutricionalmente completos, são fatores chaves para um emagrecimento eficiente. E a espirulina da SPGreen é uma estratégia de sucesso para ser inserida nessa dieta de restrição calórica sem restrição de nutrientes que são essenciais tanto para o processo de emagrecimento quanto para o
pleno funcionamento do organismo. E aí nós vamos começar a falar sobre os produtos da SP Green. Então, nós temos uma linha grande de produtos que eu gostaria já também de ressaltar a partir desse slide de que, didaticamente, é realizado uma categorização dos produtos, né? São as linhas que vocês conhecem de emagrecimento, de performance, de saúde. Porém, quando nós falamos em nutrição, todos os produtos, eles podem ser, em algum momento, inseridos no seu plano alimentar, na sua dieta, na sua rotina do dia a dia, para se alcançar um objetivo. Então, eu vou falar de todos os produtos e pontos chaves que eles podem ser utilizados com foco no emagrecimento, tá? Então, no próximo slide, nós vamos começar pelo nosso carro-chefe, o SP Force, que é a espirulina pura da SP Green, né? Não há mais nada dentro do pote de SP Force a não ser espirulina. As versões em comprimido e em cápsulas têm aditivos, que são aditivos seguros, mas para poder manter a qualidade nutricional do produto, e estabilizantes, emulsificantes, para que o componente não empedre, não sofra nenhum tipo de alteração e seja possível ter todos os benefícios que a gente espera do produto. Então, como já foi falado, espirulina pura, nós temos um baixo teor calórico, um alto teor nutricional, né, que promove energia, a melhora do metabolismo como um todo, promove saciedade, né, tem as propriedades anti-inflamatórias, o sobrepeso, a obesidade é um quadro inflamatório, tem as propriedades desintoxicantes, antioxidantes e aumenta a força, resistência, retarda a fadiga muscular. Isso é importante para o emagrecimento, retardar a fadiga muscular, né? Se nós temos um aumento de força, de resistência, você também vai se esforçar mais na atividade física e vai gastar mais calorias. Então, essa propriedade também vai auxiliar no seu processo de emagrecimento. Além disso, a espirulina, ela contém também na sua composição, eu falei dos aminoácidos essenciais, tem um aminoácido em específico que eu gosto de citar, que é chamado de fenilalanina. Esse aminoácido, né, por ser essencial, ele só pode ser obtido através dos alimentos, e ele é muito importante para a formação de neurotransmissores. E o que esses neurotransmissores fazem? São eles que têm esse efeito positivo no envio de mensagens para o cérebro, né, do estômago para o cérebro, para avisar ao cérebro que já estamos saciados, né, que faça o controle do apetite, além de também ser a fenilalanina que proporciona maior disposição mental e física, né, fornecendo essa energia que tanto para as atividades rotineiras, atividades diárias, quanto para a realização de exercícios físicos. E por isso, o SP Force, ele pode ser tomado a qualquer momento do dia, mas uma estratégia nutricional muito interessante é o seu consumo no café da manhã, no pré-treino, né, antes das atividades, ou sempre que você estiver precisando de uma energia extra por conta desse potencial energético e estimulante. E ele tanto pode ser, né, preparado em água, quanto ele também pode ser acrescido a vitaminas, a smoothies, misturados com iogurte, salpicado em cima das frutas, ou numa forma prática de consumo, né, nós temos as apresentações encapsuladas ou em comprimido, que é prático, né, de você carregar, de levar para viagens, de levar para o seu trabalho, dentro da sua bolsa ou mochila.
próximo produto é o Species. O Species, ele foi um produto desenvolvido também focado para o emagrecimento, uma vez que ele possui a espirulina e outros ativos que todos também agem favorecendo esse processo de queima de gordura. O primeiro deles é a quitosana, que é uma fibra alimentar. Coloquei o desenhozinho aí para vocês não esquecerem que a quitosana ela está presente na casquinha dos crustáceos e ela auxilia na redução da absorção de gordura e também do colesterol. E por ser uma fibra, ela também tem ação na supressão do apetite e auxilia na redução dos níveis de colesterol LDL, que é popularmente conhecido como colesterol ruim, além de favorecer o funcionamento intestinal. Ela também possui a vitamina C, né? A gente tem vários estudos que mostram que bons níveis de vitamina C são fundamentais para um metabolismo de gordura adequado, pois ela está envolvida no processo de oxidação lipídica, né? Na quebra de gordura para se gerar energia para o organismo. Nós temos também a cafeína. A cafeína é mundialmente conhecida como um recurso ergogênico, né? Que auxilia a performance, aumenta a disposição, tanto física quanto intelectual, e favorece também o gasto calórico e a quebra de gordura. E também temos associado a espirulina, que já possui o mineral cromo na sua composição, mas existe uma adição ali nesse suplemento, porque ele é essencial e fundamental para o metabolismo de carboidratos e lipídios. E ele também atua nos sistemas, né, que foram falados, de sinalização de fome e saciedade no cérebro. A sugestão de consumo, sempre por esse potencial da quitosana na absorção de gordura, entre 1 hora e 30 minutos antes das refeições, para que a cápsula seja dissolvida já no estômago e possa possibilitar que faça essa absorção de uma gordura que, por ventura, possa ser consumida na refeição que você vai fazer. Pelo seu teor, né, de cafeína e esse teor estimulante, nós recomendamos, e ressalto também a importância das recomendações de consumo presentes nos rótulos dos produtos, que se consuma, você pode fracionar a dose para você receber esse estímulo ao longo do dia, mas que faça isso nos períodos da manhã, justamente por conta desse fator estimulante da cafeína. Então, você pode tomar ele antes do café da manhã, antes do lanche intermediário e antes do almoço. Como existem, a depender do indivíduo, várias sensibilidades diferentes, então, de uma forma geral, nós recomendamos que não seja utilizado no período noturno para não ter prejuízo do sono. E no próximo slide, nós vamos falar um pouquinho sobre o Spiblock. O Spiblock, além da espirulina, seus componentes potencializam as funções, né, da vitamina C e do cromo, que já foram citados anteriormente, que também está presente na fórmula do Species, mas o Spiblock, além de não conter a cafeína, que é uma das diferenças, né, e nem a quitosana, ele possui o magnésio. E o magnésio, ele é um mineral que auxilia na produção dos hormônios de bem-estar, que são os hormônios envolvidos na supressão do apetite e na saciedade. Além de outras funções importantes no metabolismo energético,
na contração muscular, né? Mais força e energia para o treino, né? Menos fadiga muscular, para poder aumentar esse gasto calórico, e também na síntese de proteínas, né? Na produção de proteínas que são utilizadas pelo nosso organismo para inúmeras funções. O SPBlock, ele também pode ser utilizado, vou falar uma estratégia bacana para ele, por esse momento, ele pode ser utilizado a qualquer momento do dia, mas uma estratégia nutricional eficiente que nós verificamos na prática clínica é antes do treino, justamente por essa propriedade, né, em aumentar a energia e a força, né, e a contração muscular. E também em momentos que você precisa de uma saciedade maior, né, o estímulo a essa produção de hormônios de bem-estar. E quando geralmente que nós precisamos disso, para quem não conhece 100% seu corpo, quando dá aquela vontadezinha de comer um doce, um alimento calórico, rico em açúcares, né, rico em carboidratos refinados. Por quê? Porque é o seu cérebro pedindo sensações de bem-estar, sensações de prazer, né, liberação de hormônios que vão lhe dar essa sensação. Então, o cromo, o magnésio, a vitamina C, aliada, potencializado pelas propriedades da espirulina, causa esse efeito no organismo. O próximo produto é o SPCream, né? Nós temos 2 sabores, chocolate e baunilha. Ele é um substituto de refeição, nutricionalmente completo e equilibrado, né? Então, ele tem na sua composição espirulina, proteína do soro do leite, proteína da soja, colágeno, e quantidades equilibradas de carboidratos, gorduras, fibras, além de 12 vitaminas e 10 minerais que são essenciais para o funcionamento do organismo, né? Qual que é a sugestão de consumo do SPCream como substituto de refeição? É que você dilua o produto em água, ou leite desnatado, ou em uma bebida vegetal da sua preferência, e você pode substituir até 2 refeições diárias. Prioritariamente, o jantar. E, como uma segunda opção, um lanche intermediário. Por que o jantar prioritariamente? O nosso corpo, ele tem relógios biológicos, né? Não sei se alguém já ouviu falar em ciclo circadiano. É o nosso famoso relógio biológico. Pela manhã, você precisa de energia, já que você precisa desenvolver suas atividades, né? E você vai conseguir essa energia a partir dos alimentos. Então, é comum que se fale que você deva ter um café da manhã completo e rico e equilibrado, né? E à noite você vai precisar descansar. Se você faz uma refeição pesada à noite, o seu corpo ele não vai descansar, ele vai trabalhar na digestão daqueles alimentos. E aí várias funcionalidades que são programadas pelo nosso organismo para serem executadas durante o sono vão ficar prejudicadas. Então, prioritariamente, substituição do jantar. Preciso perder uma grande quantidade de peso, geralmente eu pulo os lanches intermediários, geralmente quando você não tem o costume de fazer um lanche da manhã ou um lanche da tarde, você acaba descontando e comendo mais na refeição seguinte. Por isso fala-se muito em fracionar mais as refeições do dia, né? Comer pequenos volumes várias vezes ao dia, para que não haja esse desconto na refeição seguinte. Então, ele também pode ser estrategicamente utilizado para substituir um lanche intermediário, que nem sempre a gente tem acesso a um alimento
equilibrado em macro e micronutrientes para o lanche. Geralmente, os lanches intermediários são compostos por carboidratos e geralmente simples, né? Carboidratos refinados. E existem muito pouco consumo nesses lanches de proteínas e de gorduras que são saudáveis. No próximo slide, nós vamos falar sobre as proteínas do soro do leite. E aí eu coloquei no mesmo slide o SPI Protein e o SPI Whey, que são desenvolvidos com a espirulina da SPI Green e proteína do soro do leite. O SPI Protein só tem esses dois ingredientes. É um produto que a gente chama de clean label, né? Quanto menos ingredientes, mais natural é o produto. Assim como o SPI Force, que só tem a espirulina da SPI Green, é o nosso carro-chefe, justamente por conter um só ingrediente de forma concentrada. O SPI Protein, ele tem os benefícios da espirulina associados à proteína do soro do leite, sem adoçantes, sem corantes, sem aromatizantes, portanto, ele é um produto ideal para se não acostumar o paladar, né, fazer receitas, utilizar em preparações diversas, seja preparações doces ou preparações salgadas. E o SPI Whey, ele tem espirulina e tem a proteína do soro do leite, porém ele tem aromas e tem o adoçante, mas que é o adoçante stevia, que é um adoçante 100% natural. A proteína do soro do leite, ela é potencializada pela ação da espirulina, pois assim como a espirulina, ela também possui excelentes propriedades nutritivas, imunomoduladoras, que também promovem diversos benefícios à saúde. Como eu falei, já abordei, as proteínas, elas estimulam a secreção dos hormônios que envolvem, né, a ingestão alimentar, fazem esse link estômago-cérebro e ajuda na regulação do início, do término, do tamanho e da frequência da refeição. São esses hormônios que são responsáveis por enviar as mensagens ao cérebro de saciedade. E essa associação, ela promove a redução do peso corporal com a preservação da massa magra. Então, quando nós falamos em processo de emagrecimento, nós desejamos queima de gordura, mas não queima de massa muscular, né? Quanto mais massa muscular nós temos, mais fácil é de proceder à queima da gordura corpórea. E a espirulina associada à proteína do soro do leite também promove, a proteína do soro do leite também tem benefícios na redução da glicemia, de lipídios do sangue. Então, como a espirulina também tem essas propriedades, né, essa associação é potencializada, com vários benefícios, seja na prevenção de doenças, doenças essas, né, vários distúrbios metabólicos que são associados com o quadro de sobrepeso e obesidade, sendo também uma estratégia favorável para esse processo de emagrecimento. E também pode ser diluído em água, como também adicionado a vitaminas, a shakes, né, misturado no próprio leite, leite desnatado e bebidas vegetais, e pode ser utilizada tanto também para dar o aporte proteico necessário para os lanches intermediários, que eu falei agora há pouco, que geralmente nós não fazemos o consumo de proteína nesse momento, não temos o costume, então o SPI Protein, SPI Whey é uma estratégia nutricional eficiente para esses momentos, para você aumentar o aporte proteico nos lanches, e também no momento pós-treino, né?
para poder potencializar essa propriedade da preservação da massa magra e da modulação da gordura corpórea, que tanto a espirulina quanto a proteína do soro do leite promovem. No próximo slide, nós vamos continuar falando sobre proteínas, porém sobre o protein vegan, né, que é a associação da espirulina com proteínas que são 100% vegetais. Então, nós temos a proteína da ervilha, a proteína do arroz e a proteína da batata, que também são fontes de proteínas de alto valor biológico, né? Significa dizer que tem todos os aminoácidos essenciais que nós precisamos ingerir a partir da dieta. E as proteínas vegetais são proteínas digeridas com mais facilidade, quando comparadas com as proteínas animais. Além de ser também hipoalergênicas em relação às proteínas animais, às proteínas da soja, terem também baixo teor de gorduras. Então, para os vegetarianos, para os intolerantes à lactose, os que possuem também intolerância ao glúten, que possuem doença celíaca, é uma opção proteica favoráveis tanto para esses grupos populacionais quanto para uma dieta de quem não é vegano, não tem intolerância, mas quer diversificar o consumo de proteínas. Seu consumo, da mesma forma, por ser proteína, também é uma estratégia bacana de se colocar o protein vegan no lanche intermediário e também num pós-treino. No próximo slide, nós vamos falar sobre o Spinovy, que é a associação da espirulina da Spigreen com colágeno hidrolisado, com a vitamina A, vitamina C, vitamina E e zinco. Né? Nós temos duas opções de sabores do Spinovy, o matcha e o cappuccino, e apesar dos mesmos ingredientes, esses sabores também nos trazem algumas propriedades diferentes, mais benéficas para o processo de emagrecimento, né? Então, a espirulina, vocês já sabem todos os benefícios. Como o colágeno pode contribuir no processo de emagrecimento, né? No processo de emagrecimento, a gente vai ter perda de gordura corporal e isso contribui para a flacidez da pele. E é aí que o colágeno atua. A associação da espirulina com colágeno hidrolisado vai fornecer para o organismo proteínas que são precursoras de fibras elásticas, né? A sua principal função é dar sustentação e elasticidade à pele, a cartilagens, a tendões e também a ligamentos. E com o passar da idade, a nossa produção, né, normal, endógena de colágeno, ela vai caindo. Então, a suplementação do colágeno, ela se mostra eficiente a partir dos 30 anos de idade, colocando aí um parênteses, né, que a depender do estilo de vida da pessoa, essa necessidade, né, esse declínio da produção de colágeno pode vir mais cedo. E o que tem de especial no sabor matcha e no sabor cappuccino? Eles contêm componentes que também aceleram o metabolismo, estimulam o aumento, né, do gasto energético e potencializa a queima de gordura. Então, eles só não aumentam a disposição durante o dia quanto eles auxiliam efetivamente na queima de gordura corporal. O sabor matcha, ele é produzido, formulado com extrato de chá verde. E o matcha, ele tem na sua composição a L-teanina e também cafeína, que estimula o metabolismo.
O efeito desintoxicante da espirulina também é potencializado por esse composto, a L-teanina, que também favorece a limpeza do organismo, né, e a perda de peso. Além de ser uma excelente fonte de antioxidantes. Esse nome diferente, grande e estranho, epigalotequinas, é uma catequina que tem capacidade de interação com o tecido adiposo. Então, as toxinas que são responsáveis pelo aumento da inflamação no quadro de sobrepeso e obesidade, essa capacidade de interação para poder aumentar ainda mais a quebra de gordura, a modular a gordura armazenada no organismo, ele auxilia no aumento do gasto energético, aumenta a disposição durante o dia e é essencial para o processo de emagrecimento. Já o sabor cappuccino, ele também conta com algumas propriedades de alguns compostos, como é o ácido clorogênico, que é um composto fenólico, com propriedade antioxidante e também anti-inflamatória, e que auxilia na melhora do metabolismo lipídico. Isto é, vai auxiliar na metabolização das gorduras no corpo. Auxilia também na redução da síntese, né, da produção de gordura visceral, no colesterol e nos ácidos graxos. A trigonelina é um alcaloide, também é um polifenol, que ele é parcialmente transformado durante a torrefação do café. O Spinovi cappuccino, ele tem café solúvel na composição. E essa transformação do café, ela produz vários compostos bioativos que também atuam no metabolismo energético. Além do cacau, da canela, né, e do cacau. A canela já é comumente conhecida como uma especiaria termogênica. Ela tem essa propriedade também por conta dos seus compostos, que também são polifenóis, e que são responsáveis por importantes atividades no organismo e que tem essa propriedade estimulante. E o cacau, que também é uma fonte natural de polifenóis, também tem vitaminas e minerais na sua composição, e uma substância que é chamada teobromina, que tem efeito diurético e estimulante, e que também vai proporcionar benefícios na redução da pressão arterial, no relaxamento dos brônquios. Então, são componentes que estão presentes no produto, e por mais que a gente fale dos benefícios da espirulina e da associação do colágeno, das vitaminas A, C e E e do zinco, que são importantes antioxidantes, nós temos os benefícios desses compostos presentes no aroma do Spinovi, seja o sabor matcha, seja o sabor cappuccino. E, por final, nós temos o Longevità. E aí você me pergunta, e onde o Longevità entra no processo de emagrecimento? Suplemento polivitamínico, né? A gente tem vitaminas e minerais aí de A a Z no Longevità. Ele é indicado para pessoas que precisam de uma recomendação maior de micronutrientes ou que não estejam, né, recebendo os micronutrientes adequados. Geralmente, no quadro de sobrepeso e obesidade, até que a gente consiga equilibrar o organismo a uma correta, né, um correto funcionamento, a gente pode ter, conforme foi falado, redução na absorção de algumas vitaminas e minerais, né? Pessoas que fazem dietas restritivas e que não fazem um acompanhamento do teor nutricional total diário,
pode ser que o organismo dessa pessoa também requeira uma quantidade maior de micronutrientes em decorrência de deficiências nutricionais anteriores. Então, o Longevitar é um produto que pode ser utilizado estrategicamente nessas condições. E a espirulina é uma grande aliada para o processo de emagrecimento, como vocês viram, abordando esses diversos pontos e focando especificamente no uso de alguns produtos. E aí, uma das perguntas que mais chegam para mim no canal Fale com a Nutri é como eu posso integrar, adicionar, associar esses produtos na minha rotina diária. Essa pergunta é uma pergunta muito difícil de falar de forma geral, porque cada indivíduo tem sua individualidade, seu metabolismo próprio, suas rotinas, suas atividades, né? Algumas pessoas são mais ativas, outras são mais sedentárias. Algumas pessoas já têm uma alimentação equilibrada, outras não, outras estão começando a fazer o consumo de uma alimentação mais saudável, agora junto com o consumo dos suplementos da SPGreen. Então, essas estratégias que foram citadas devem ser consideradas dentro do consumo alimentar diário. Então, uma sugestão efetiva no café da manhã, adicione sempre o seu SPForce, né? Uma dose de nutrientes essenciais para começar bem o dia. Você pode fazer um suco verde, uma vitamina, e consumir com outros alimentos proteicos. No lanche da manhã, você tem a opção, como foi dito, tanto no lanche da manhã quanto no lanche da tarde, né? Você tem a opção aí de utilizar o Spinovi e as proteínas, o SP Protein, ou o SP Whey, ou o SP Vegan. Antes do almoço, não esquecer das cápsulas de especiais, né? Para auxiliar naquela redução da absorção de gordura no trato gastrointestinal. Isso também vai favorecer que você coma menos, né? Volume menor no seu almoço, porque a espirulina ela já vai te causar, te trazer a sensação de saciedade. Além de, claro, né, das outras recomendações gerais, né, para a perda de peso, né? Comer bastante salada, bastante alimentos naturais, né? Optar por tipos de verduras e legumes com cores variadas, né? Depois do almoço, para aquelas pessoas que têm aquela necessidade de se comer um doce, o SP-Block, né? Por todos os benefícios que foram citados, é excelente para reduzir essa vontade de comer um doce, de aumentar essa sensação de saciedade do organismo. E no jantar, uma excelente opção é a substituição do SPCream, que é uma maneira prática, saborosa e rica, nutricionalmente completa, para a substituição do seu jantar e para facilitar a digestão do seu organismo, procedendo, né, não atrapalhando o seu período noturno. Dicas gerais de saúde, pessoal: encare a alimentação como um cuidado diário, uma alimentação de qualidade promove longevidade, previne inúmeras doenças, né? A espirulina está aí para te provar isso. No próximo slide, eu já deixo o meu contato de e-mail. Sempre faço uma ressalva em relação a grupos populacionais específicos, crianças, gestantes, lactantes, indivíduos com patologias ou em uso de medicamentos ou outras suplementações. É importante a consulta com o médico ou com o nutricionista, para que seja avaliado, né, condições específicas desses grupos.
E para uma dieta individualizada, sempre consulte um nutricionista. Realize check-up de saúde anualmente, aposte na mudança do estilo de vida, realize exercícios físicos regularmente, melhore seus hábitos alimentares e adicione a espirulina da Spigreen à sua rotina, que você vai ter um emagrecimento eficiente. Então, aí está o meu e-mail, que eu havia citado para vocês no início, falecoanutri@spigreen.com.br. Eu estou sempre disponível para vocês para qualquer dúvida neste canal. E como eu consegui correr um pouquinho com as informações, nós temos aí 10 minutinhos, eu vou dar uma olhadinha no bate-papo para nós tirarmos alguma dúvida que vocês já colocaram por lá. Só um minutinho. O Paulo Batista fez uma postagem no Facebook onde faz um comparativo de quantidade de proteína entre a espirulina e outros alimentos. Uma pessoa me disse que existe alguns estudos que diz que a proteína da espirulina é análoga no organismo humano. Será que realmente existe esse estudo? Estou aguardando esses que me enviem as fontes desses estudos. Paulo, de pronto, o que eu posso te dizer? A proteína da espirulina ser análoga no organismo humano não é uma frase que faz muito sentido. Realmente a gente precisa saber em que contexto ela está inserida, tá? A espirulina, como disse, é uma fonte proteica, 60% a 70% da sua composição é proteína, e as proteínas, elas são metabolizadas da mesma forma pelo organismo humano. Existe a síntese proteica a partir dos nutrientes que nós ingerimos, mas eu não tenho nenhuma informação de analogia dessa proteína. Realmente a gente precisaria consultar a fonte e o contexto que essa frase foi lançada, tá? A Jaqueline perguntou sobre gordura localizada, né? Como age esse produto? Eu creio que deva ter sido no momento que eu falei do Spiceys, né? Eu falei no início da apresentação sobre um fato muito interessante da espirulina, que vários estudos citam, em relação à mobilização da gordura localizada, né? Que é a mobilização das gorduras que ficaram localizadas ali, que estão no tecido adiposo, né? Que é a quebra da lipase lipoproteica, que é essa maior enzima que o nosso organismo possui e que favorece essa quebra de gordura no tecido adiposo. Então, eu creio que deva ter sido nesse momento que ela perguntou. E é justamente por esse benefício da espirulina associada à quitosana, né, que é uma fibra alimentar e que também promove essa absorção e essa redução por parte do nosso metabolismo de gorduras que porventura a gente venha a ingerir com a alimentação, é que traz todo esse potencial para o produto Spiceys, tá? A Genialize fala que viu que o colágeno tem verisol. O que isso significa? Vamos lá. E eu creio, vou certificar, mas eu creio que também tem alguns vídeos já falando sobre isso no YouTube, que fala sobre o Spinovi, que seja interessante vocês também darem uma olhada nos outros canais que nós temos, tá? Da Spigreen, que tem bastante informação. Verisol é o nome de uma matéria-prima
de um dos maiores fornecedores de matéria-prima de colágeno a nível mundial. E que esse colágeno Verisol, ele tem vários estudos comprovando que ele atua diretamente na pele, nos cabelos, na unha. Então, ele é um produto de alta tecnologia e que tem o seu uso específico, são peptídeos bioativos, que nós chamamos, para poderem atuar nesses tecidos. O Spinovi, além da espirulina com todos os seus benefícios, ele tem o colágeno hidrolisado, que é o colágeno tipo 1, e tem o colágeno Verisol, que são esses peptídeos bioativos e que tem comprovação científica de atuação na pele, nos cabelos e nas unhas, tá? O Jean perguntou sobre qual o percentual de espirulina nos produtos. Jean, essa pergunta, ela é uma pergunta confidencial, uma resposta confidencial. O que acontece? A Spigreen, ela estudou e trabalhou durante 7 anos antes de colocar as fórmulas no mercado, de forma que os produtos fossem desenvolvidos com potencial para se causar os benefícios relatados, seja pela espirulina, seja propriamente dita, seja pela associação dos componentes que deram origem aos outros produtos, né, da linha. E o que acontece? Esse percentual é uma fórmula confidencial, mas que a Spigreen garante que é o suficiente para que vocês tenham o benefício da espirulina e que possam, sim, fazer a associação de vários produtos encaixando na rotina, na sua rotina diária, tá? Andrus Lopes, se eu estiver falando o nome errado, depois vocês me chamam a atenção, já vão me perdoando. O que você recomenda para uma pessoa que precisa emagrecer muito e está com dificuldade de eliminar peso e tem enxaqueca crônica e tireoide? Vamos lá, pessoal. Como eu citei no último slide, pessoas com muitas especificidades e patologias precisam ser avaliadas, tá? Porque é preciso saber qual é a causa da dificuldade de se eliminar peso, da causa da enxaqueca, do problema da tireoide. Então, antes de qualquer recomendação, é preciso fazer uma avaliação desse indivíduo. O Rogério pergunta se o Spissize pode ser usado junto com o Spiblock. Pode sim, sem problema nenhum. Como foi citado durante a apresentação dos produtos, o Spissize, ele foi desenvolvido para ser tomado antes das refeições, por conta do potencial da espirulina com a quitosana na absorção de gordura. E o Spiblock, apesar dele também ter a vitamina C e o cromo que tem no Spissize, você vai estar ingerindo o magnésio, que também é potencializado pela ação da espirulina na questão da saciedade, né, da transmissão na relação dos neurotransmissores que vão fazer o link do estômago com o cérebro para te trazer aquela sensação de saciedade e supressão do apetite, além dos benefícios para a contração muscular, o que é excelente para a atividade física, e também pelo fato de você ter esse potencial das vitaminas com a espirulina nesse bloqueio da vontade de comer doce, que vem justamente dessa sensação de saciedade, tá?
Os compostos, todas essas formulações que tem a espirulina com outros ingredientes, elas foram desenvolvidas na proporção ideal para se atingir o fim. O Species voltado para essa absorção de gordura e evitar que o organismo faça uma maior absorção, e o SPBlock, ele atua mais nessa questão da saciedade e da supressão do apetite, tá? E geralmente o SPBlock, eu falei que ele pode ser tomado a qualquer momento do dia. Uma estratégia nutricional que eu citei vai variar muito com a rotina e as sensações do indivíduo. Então, se o indivíduo ele geralmente tem uma compulsão maior por doces, por alimentos calóricos no período noturno, então o SPBlock ele vai ser uma excelente estratégia para você estar utilizando nesse momento, tá? SPBlock, SPForce pode serem usados por emagrecimento. Sim, correto. Augusto César perguntou se existe alguma contraindicação dos nossos produtos. O que ocorre com a contraindicação, tá, Augusto? Existem os grupos populacionais específicos que eu citei que é recomendado um acompanhamento nutricional ou médico, justamente para se avaliar se essa pessoa está contraindicado a tomar alguns dos nossos produtos ou não. Vou citar um exemplo. Pessoas que têm, né, alguma disfunção na tireoide. A espirulina ela é rica no mineral iodo. Então, todos nós precisamos do iodo para várias funções no organismo. O iodo desempenha várias funções no nosso organismo. Porém, a pessoa que tem uma disfunção na tireoide, que tem uma superprodução de hormônio, precisa fazer um acompanhamento na ingestão de alimentos ricos em iodo. Então, esse é um exemplo de uma contraindicação e que, por isso, pessoas com problemas patológicos, problemas que requeiram situações como, por exemplo, crianças, gestantes, lactantes, que requerem uma recomendação diferenciada de nutrientes para o organismo, elas precisam ser avaliadas para saber se o metabolismo dela, cada indivíduo é um indivíduo diferente, tem um metabolismo diferente, se ela tem alguma contraindicação ou não, tá? Qual dos produtos é o mais indicado para quem tem gorduras no fígado? Paulo, quem tem gordura no fígado é uma condição chamada esteatose hepática. Nós temos vários estudos que mostram que a espirulina tem benefícios para a redução da gordura no fígado, tá? Só que como é uma patologia que também geralmente estará associada com outras condições, é recomendado o acompanhamento médico. Todos os produtos, eu falo que o carro-chefe nosso é o SPForce, porque o SPForce, ele tem somente espirulina na sua mais alta concentração e de forma pura. Então, o maior teor de espirulina de todos os produtos da SPGreen está presente no SPForce. Os demais produtos, eles são coadjuvantes para o seu objetivo. Então, ele pode ser inserido dentro do seu plano alimentar, como foi citado, de acordo com o que você quer. Se você quer emagrecer, você precisa ingerir menos calorias do que você está gastando. Então, você precisa alinhar os seus produtos, a sua suplementação com a sua rotina diária, com a sua alimentação diária,
para que esse objetivo de saúde seja alcançado. A pessoa que deseja ganhar peso, ela precisa aumentar seu consumo calórico, né? Adquirir, né? Consumir mais do que gasta. Então, também poderá utilizar todos os produtos e alinhar mediante o seu plano alimentar, o seu dia a dia. Então, para qualquer objetivo de saúde, nós vamos ter benefícios de um ou outro produto. Então, o SpeedForce é nosso carro-chefe e todos os outros são coadjuvantes e poderão ser inseridos aí estrategicamente em algum momento. A Jaqueline perguntou se existe alguma relação da espirulina quelar metais pesados, né? Eliminar metais pesados do organismo. Sim, também é o que nós chamamos de propriedade desintoxicante, né? Eliminar toxinas do nosso organismo. E entre essas toxinas, a gente envolve os metais pesados, tá? Contraindicações, gestantes, lactantes, né? Foi falado, gestantes e lactantes têm um requerimento de macronutrientes específicos, né? Para o ciclo de vida dela, que o indivíduo está vivendo. E é necessário fazer o acompanhamento, tanto que é feito, né, o pré-natal, o pós-natal, então toda alimentação que for voltada para essas pessoas precisam do acompanhamento médico, por conta de interações, tá, pessoal? Essa recomendação médica é justamente por conta de interações, por conta de disfunções metabólicas, então precisa ser avaliado como um todo. O Spinovit tira o sono. Não é que ele tira o sono, mas ele pode tirar por conta das suas propriedades, né, estimulantes que estão presentes ali no extrato de chá verde e no café solúvel, tá? Mas isso é regra? Não é regra. Como eu falei, cada metabolismo reage de uma forma. Tem pessoas que com uma simples xícara de café fica desperto, né? Tem pessoas como eu que posso tomar 2 litros de café e não vai atrapalhar o meu sono. Então, isso depende muito da sensibilidade de cada organismo. Pessoal, já ultrapassamos 10 minutinhos do tempo. Eu vi que tem mais perguntas aqui. Eu vou solicitar que vocês entrem em contato comigo através do canal falecoanutri@espiguim.com.br. Eu vejo que algumas perguntas acabou na resposta de alguns, já foi retirada a dúvida também. Então, me encaminhem, caso tenha ficado alguma dúvida que não foi abordada, eu estou à disposição de vocês. E é isso. E até o próximo treinamento. Eu gostaria de dizer, antes de encerrar, de que o que eu recebo no canal Fale com a Nutri é o que nos motiva a produzir conteúdos. Por quê? A sua dúvida também pode ser a mesma de várias outras pessoas. Então, a produção dos textos para as redes sociais, de outros vídeos e até mesmo de temas para os próximos treinamentos chegam a partir dessas dúvidas que vocês, e essas dúvidas no falecoanutri@espiguim.com.br chega direto para mim, que sou eu que leio esses e-mails, além de responder vocês por e-mail. Eu vou utilizar essas dúvidas também na produção de mais conteúdos para que seja divulgado ao maior número de pessoas possível, tá bom? Eu agradeço vocês, então, pelo tempo de vocês, pela dedicação, por me ouvir por mais de 1 hora